Muito bom dia, senhoras e senhores. Vamos começar então a nossa última aula sobre teologia da santificação. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre santificação. A gente viu bastante coisa até aqui. A gente começou falando sobre santificação, o que não é, de acordo com a Bíblia, como ela funciona. Nós falamos também sobre hábitos espirituais, meios de graça, meios nos quais Deus prometeu agir. Falamos também sobre a importância dos sacramentos e hoje nós vamos falar sobre a oração do Pai Nosso e o Domingo Cristão. Como isso impacta a nossa vida e a nossa própria santificação. Então, antes da gente começar, então, eu gostaria, então, que a gente fizesse uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por esse dia, obrigado pelas suas infinitas misericórdias, se renova a cada manhã. Nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de aprendermos mais da Tua palavra, pedimos que o Senhor abençoe toda a Tua igreja, a edifique, conforte e a prepare para ser luz nesse mundo, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar sobre a oração do Pai Nosso e o que isso tem a ver com santificação. Bom, oração é uma das atividades essenciais e mais importantes da vida cristã, e ao mesmo tempo a mais negligenciada. Isso é constatado em qualquer pesquisa que a gente faz, em qualquer igreja. Todo cristão pensa em algum momento que sua vida de oração está aquém do que poderia ser. Esse sentimento também ocorre quando pensamos em evangelismo, dízimo, educação cristã de filhos, mas certamente a oração está no topo dessa lista. Nós sabemos que essas são áreas que muitas vezes nós, cristãos, negligenciamos. Agora, só saber disso não adianta, né? Esse sentimento não nos isenta da nossa negligência. Falta de oração é muitas vezes classificada como incredulidade. Ah, eu não confio em Deus, Deus não vai mudar essa situação, ou idolatria. Ah, eu mesmo vou resolver isso aqui, eu não preciso orar para nada. Ou até mesmo, falta de oração significa vida mundana. A pessoa está tão longe da comunhão com Deus que ela simplesmente não lembra, esquece. Então, a gente como cristão tem que sempre lembrar que a oração é o exercício da fé. Em 1 Tessalonicenses 5,17 tem um versículo muito curtinho que todos nós sabemos de cor e salteado, que é: orai sem cessar, sempre. Quando você estiver no carro, quando você estiver andando, quando você estiver pensando em qualquer outra coisa, em qualquer outro lugar, você lembra e você ora, você agradece a Deus. A gente poderia até falar sobre... E a gente vai falar, né, hoje sobre vários componentes do que Jesus ensina a gente a orar. O que tem que ter dentro de cada oração, né? O que Jesus ensinou aos seus discípulos? Orar sem cessar, sempre. Mateus 21:22 diz que a gente tem que pedir e crendo a gente vai receber. Ou seja, aqui Jesus está dizendo explicitamente que a oração é um exercício da fé, que não basta pedir, tem que pedir crendo. Terceiro ponto importante para a gente lembrar em relação à oração. Tiago diz assim, olha, vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Pedem para se esbanjar nos seus próprios prazeres. Não pedem segundo os critérios de Deus, nem para a glória de Deus. Pedem para se autossatisfazer. Então, aqui tem 3 pontos importantíssimos sobre a oração. Orar sem cessar, sempre, em qualquer ocasião, por qualquer motivo. Pode ser para agradecer, pode ser para pedir. Jesus ainda diz, ore e ore com fé. E Tiago ainda complementa, dizendo, olha, ore, mas não para se satisfazer. Ore de acordo com os padrões de Deus, e não com seus padrões, não com seus desejos. Então é importante que os cristãos sejam inspirados e motivados a orar, e orar de forma correta, a ter uma vida de oração com disciplina. Jesus, a gente sabe, era um exemplo de vida de oração. Constantemente ele saía para orar. A gente vê isso ao longo dos 4 evangelhos. Por exemplo, os discípulos falaram para Jesus, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos, lá em Lucas capítulo 11, verso 1, que é onde a gente vai ver, onde a gente encontra o primeiro texto sobre a oração do Senhor. O outro texto, que é o que a gente vai olhar, linha por linha, está em Mateus. Né? Jesus ele ensina os seus discípulos a orar no contexto do Sermão do Monte, quando ele está ensinando uma série de outras questões. Então, é interessante a gente ver que mesmo os discípulos que viveram todos os milagres, todo o poder de Cristo na terra, chegaram uma hora e falaram, Senhor, ensina-nos a orar. Quanto mais a gente, né? Nós precisamos aprender
os padrões de Deus, nos lembrar quais são os padrões de Deus e, com isso, nos motivar a fazer e a ter uma vida de oração correta, com disciplina. E é isso que a gente vai fazer hoje, olhando a oração do Pai Nosso. A primeira parte da oração do Pai Nosso diz assim, ó, Pai Nosso que estás nos céus, Mateus 6, verso 9, bem no comecinho. O que isso significa? A gente olhar aqui a Confissão Maior de Westminster, ela dá uma resposta bem sistemática, que a gente vai olhar antes da gente fazer alguns comentários. O prefácio da oração do Senhor nos ensina, quando orarmos, a nos aproximarmos de Deus com confiança de sua bondade paterna e nosso interesse nela, com reverência e todas as outras disposições de filhos, afeições celestiais e devidas apreensões do seu poder soberano, majestade e condescendência graciosa, como também a orar com e pelos outros. Pai nosso é nosso. Vamos ver aqui então. Pai, origem. É para quem que a gente está orando? Autoridade, cuidado, disciplina. A gente sabe, todo mundo que já teve filho, filha, criança, sabe, você nunca falou para o seu filho, olha, se você precisar de alguma coisa, você vem e fala para mim. Mas ele já sabe. Ele pode ter 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, ele vai chegar para você e falar, papai, eu quero isso, eu quero aquilo. Ele vai procurar você por alguma coisa que seja boa para ele. Quanto mais a gente vai procurar o nosso Pai Celestial, quando a gente não só precisa, mas quando a gente quer agradecer ou quer simplesmente estar perto. Então, a gente entende aqui que o primeiro ponto importante é que a gente está falando com o nosso Pai eterno, que é a nossa origem, tem toda a autoridade, cuida de nós e também nos disciplina. Ele é o Pai do Filho eterno. Ele é o Pai de Cristo, gerado na eternidade. Deus também é o Pai da criação. E ele também é o Pai daqueles que aceitam a Cristo e são adotados para a família de Deus. Ou seja, quando a gente fala Pai, a gente está querendo dizer tanta coisa. Ele é o Pai eterno de Cristo, que gerou a Cristo na eternidade. Ele é o Pai de toda a criação, do mundo inteiro, do cosmos inteiro, do universo inteiro. E ele é o Pai daqueles que aceitam a Cristo. Você vê, a gente sai de uma esfera lá em cima para uma esfera pessoal. Ele é Pai nosso. É um relacionamento pessoal. Nós somos feitos para um relacionamento íntimo com Deus. Esse é o objetivo da nossa vida. Ele não é pai daqueles ou daquele outro. Ele é nosso. E como nosso, ele tem um relacionamento pessoal conosco. Isso é um direito garantido pela graça, como a gente viu até na teologia da aliança. Pai nosso que estás nos céus. O que significa? A gente olha para cima. A gente centra a nossa oração em Deus e não em nós mesmos. Pai nosso que estás no céu faz a gente olhar para cima. É um exercício principal da fé. É a gente se relacionar com Deus. Se você falar isso para um incrédulo, ele não vai entender nada. Como é que você chama Deus de Pai? Como é que você fala nosso? Como é que você diz que ele está nos céus? Para ele isso é uma realidade distante. Para nós não. Para nós Pai é pessoal. Nosso, porque somos todos filhos da graça. E que estás no céu. Nós estamos obrigatoriamente olhando para cima quando nos dirigimos a ele, saindo no nosso dia a dia. É um exercício de fé, de nos colocar na esfera espiritual. Esse é um ponto muito importante sobre essa introdução do Pai Nosso. São pontos que são importantes a gente lembrar e considerar. A segunda frase diz assim, santificado seja o teu nome. O que isso nos ensina? O Catecismo Maior de Westminster. Na primeira petição, reconhecendo a total incapacidade e indisposição que está em nós, e em todos os homens para honrar a Deus corretamente, oramos que Deus, por sua graça, capacite e incline a nós e outros a saber, reconhecer e estimá-lo altamente, seus títulos, atributos, ordenanças, palavra, obras e tudo o que ele quiser se dar a conhecer, e glorificá-lo em pensamento, palavra e ação, para que ele impeça e remova o ateísmo, a ignorância, a idolatria, a profanação e tudo que for desonroso para ele. E que pela sua soberana providência dirija e disponha tudo para a sua própria glória. Santificado seja o teu nome. O que isso nos ensina? Oramos para que o nome de Deus seja glorificado, adorado e honrado como santo em toda a terra. Nós sabemos que Deus é santo e ele requer de nós que também sejamos santos. Então a gente ora pedindo para que o nome de Deus seja santificado,
glorificado em toda a terra. Deus em primeiro lugar. Isso é o que a gente começa a aprender aqui nessa oração. Oramos não pensando na gente ou na nossa situação, mas a gente está pedindo para Deus, na nossa primeira frase, Senhor, santificado seja o teu nome. Que o Senhor venha em primeiro lugar. Nós estamos orando contra a idolatria. Nós estamos colocando diante de Deus um pedido para que o nome dele seja glorificado, adorado e honrado e considerado santo em toda a terra. Antes da gente pedir qualquer coisa para nós, faça seu nome santo, primeiro mandamento, não tenha outros deuses diante de mim. Então a gente larga a idolatria, o eu, o egocentrismo, todos os nossos ídolos de coração para um segundo momento, que são completamente contrários a uma vida cristã verdadeira. Ou seja, santificado seja o teu nome. Primeira petição, reorienta nossas prioridades, nos coloca no lugar certo, como filhos, num relacionamento direto com Deus, buscando Deus em primeiro lugar, como a gente vê lá no primeiro mandamento, entre os 10 mandamentos. Deus, em tudo que estou prestes a orar, faça seu nome grande. Outra aplicação, santificado seja o teu nome, significa, Senhor, eu vou orar por um monte de coisa aqui, mas que em tudo, não importa o que aconteça, que em qualquer situação, qualquer pedido, que em tudo isso, o teu nome seja engrandecido e seja santificado na terra. Olha que oração alinhada totalmente com o conceito que a gente viu até hoje de santificação, né? Você está buscando a Deus em primeiro lugar, você está buscando a glória de Deus em primeiro lugar, inclusive em cima da sua necessidade. Devemos orar e viver pelo renome de Deus, por sua reputação, porque Deus é santo e digno. Ou seja, não basta a gente viver buscando uma vida santa, tentando defender o nome de Deus no mundo. Sim, isso também faz parte da nossa vida cristã. Mas a gente também ora pedindo que o nome de Deus seja santificado. Esse foi o primeiro ponto que Jesus colocou quando ele ensinou os seus discípulos a orar. Primeiro, a se relacionar com Deus, com o Pai nosso, uma relação pela graça de todos aqueles que seguem a Jesus, a se colocar numa relação de intimidade com o Pai. E agora, Jesus diz para os seus discípulos, santificado seja o teu nome. Primeiro pedido que Cristo faz. Muito importante para a nossa consideração. Deus em primeiro lugar. Segunda petição, venha o teu reino. O que isso nos ensina? Reconhecendo que nós e todos os homens estamos, por natureza, sob o domínio do pecado e de Satanás, pedimos que o reino do mal seja destruído, o evangelho seja propagado por todo o mundo, os judeus chamados e a plenitude dos gentios seja consumada, que a igreja seja provida de todos os oficiais e ordenanças do evangelho, purificada da corrupção, aprovada e mantida pelo magistrado civil, que as ordenanças de Cristo sejam administradas com pureza, feitas eficazes para a conservação daqueles que estão ainda nos seus pecados e para a confirmação, conforto e edificação dos que já estão convertidos. Que Cristo reine nos nossos corações aqui e apresse o tempo de sua segunda vinda, de reinarmos com ele para sempre, que lhe apraza exercer o reino de seu poder em todo o mundo, de modo que melhor contribua para estes fins. Ou seja, estamos pedindo a Deus um reino definido por ele, não o nosso ideal de mundo, não a nossa visão de mundo ou a visão que o mundo tem de si mesmo. Não, a gente está pedindo que o reino de Deus venha. Estamos pedindo para que Deus acelere o relógio. Nós sabemos que Cristo veio e ele mesmo disse várias vezes, é chegado o reino de Deus. O reino de Deus veio com a vinda de Cristo, mas não veio ainda em sua plenitude. Virá quando Cristo retornar. Aí ele virá com todo o poder e glória que ele tem. Então a gente ora, venha o teu reino. A gente está orando por isso também. Estamos pedindo por uma transição do reino atual de Deus para o reino de Deus em sua totalidade. O reino já é de Cristo, que reina e governa, e que está sentado à direita de Deus. Sim, o reino já é dele, mas a gente pede que esse reino venha em sua totalidade, em toda a sua plenitude. É uma postura também de fé, quando a gente ora, venha o teu reino. Como Cristo é o rei do universo, oramos para que ele seja seguido, confiado e obedecido, até aos confins da terra. Que todos se conheçam
que o reino é dele. Outro pedido. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Vamos ver o que o catecismo fala? Reconhecendo que, por natureza, nós e todos os homens não somos apenas totalmente incapazes e relutantes em conhecer e fazer a vontade de Deus, mas propensos a rebelar-se contra a sua palavra, repudiar e murmurar contra a sua providência e totalmente inclinados a fazer a vontade da carne do diabo, oramos para que Deus, por seu Espírito, tire de nós e dos outros toda cegueira, fraqueza, indisposição, perversidade de coração e por sua graça nos torne capazes e dispostos a conhecer, fazer e submeter-se à sua vontade em todas as coisas, com a mesma humildade, alegria, fidelidade, diligência, zelo, sinceridade e constância, como os anjos fazem no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Prática de fé e confiança. Vamos ver aqui então, rapidinho, o que fala o texto de Hebreus 4,16. Vamos lá. Hebreus 4,16 diz: portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança. Remete ao que Jesus falou lá em Mateus, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Ou seja, o que Hebreus está dizendo aqui está em total linha com a explicação aqui da Confissão Maior de Westminster, Catecismo Maior, na verdade, né? Buscar a Deus para que a vontade de Deus seja feita, que a graça de Deus e a misericórdia de Deus sejam derramadas em nós, quando nós precisarmos, mas que em toda e qualquer situação, que seja feita a vontade dele, tanto na terra como nos céus. É uma prática de fé e confiança. Qual é a base dessa confiança? Jesus está no céu, ou seja, um ser humano que morreu, ressuscitou, tinha um corpo que os discípulos viram indo ao céu. Um ser humano está hoje no céu, sentado à direita de Deus e governando sobre tudo e sobre todos. Esse é um tipo de coisa para o qual nós fomos feitos. Nós fomos feitos para o céu. Vamos ver o que João fala aqui no capítulo 14. João 14, verso 3 diz assim, Jesus, na verdade, fala assim, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, vocês estejam também. Ou seja, Cristo foi ao céu para preparar um lugar para nós. Um dia todos nós estaremos junto com Ele no céu. O ser humano foi feito para viver em comunhão com Deus, como foi feito lá no Jardim do Éden, antes da queda e do pecado original. Este foi o design de Deus, viver em comunhão com o ser humano. Com Cristo, isso será possível novamente. Nós, seres humanos, com corpos transformados, viveremos novos céus e nova terra com Cristo por toda a eternidade. Essa é a base da nossa confiança. Essa é a base da gente pedir que a vontade dele seja feita, assim na terra como nos céus, não só nos dando misericórdia e graça em momento oportuno. Confiança e necessidade não são contraditórias. Nós temos confiança, mas também temos necessidades. Cristo é a nossa única esperança de comunhão duradoura. Ou seja, é somente através de Cristo que nós temos a nossa confiança para adentrar no Santo dos Santos, na presença de um Deus Santo. E é através de Cristo que nós também colocamos as nossas necessidades, porque Ele conhece e já sabe de todas. Né? Cristo passou por diversas situações na vida e é apto para nos ajudar nas nossas situações e dificuldades. Então, quando a gente fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, nós estamos praticando a fé. Estamos exercendo e declarando a nossa confiança de que nós queremos que a vontade de Deus seja feita não só na terra como nos céus. Ou seja, a gente primeiro pede que o nome de Deus seja santificado. Depois, que venha o reino dele e que ainda assim seja feita a vontade dele. Olha só o que Jesus está ensinando nas primeiras 3 petições que ele está ensinando os discípulos a orar. Ele podia ter falado qualquer outra coisa. Ele está dizendo, as primeiras 3 petições que vocês vão fazer são todas centradas olhando para o alto, na perspectiva de Deus. É Deus em primeiro lugar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Isso é muito importante quando a gente for praticar as nossas orações. Lembrar
que o objetivo, o foco, como diz Tiago, não é orar pensando nas nossas necessidades, é buscar a vontade de Deus. E aqui fica bastante claro nessas 3 primeiras petições o que isso tudo quer dizer. Então, só para concluir, Cristo é tanto intercessor, ele ouve os nossos desejos, quanto ele é paradigma, ele remodela os nossos desejos. Conforme a gente vai crescendo em santificação, Cristo vai remodelando os nossos desejos e orientando nosso coração a ficar alinhado com a vontade de Deus. Então, seja feita a tua vontade. Também tem esse aspecto de nos levar para mais próximo daquilo que Deus quer para nós. Aí agora a gente vê uma outra petição, talvez voltada agora para nós, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que diz, né, o Catecismo Maior de Westminster? Reconhecendo que em Adão e pelo nosso próprio pecado perdemos o nosso direito a todas as bênçãos exteriores desta vida e que merecemos ser por Deus totalmente privados delas, tendo elas se transformado em maldição para nós no seu uso, que nem elas podem de si mesmas nos sustentar, nem nós podemos merecê-las, nem pela nossa diligência consegui-las, mas que somos propensos a desejar, obter e usar delas ilicitamente, pedimos por nós mesmos e por outros que tanto eles como nós, dependendo da providência de Deus de dia em dia, no uso de meios lícitos possamos, do seu livre dom e conforme parecer bem à sua sabedoria paternal, gozar de uma porção suficiente desses favores e tê-los continuados e abençoados para nós em nosso santo e confortável uso e contentamento, e que sejamos guardados de tudo quanto é contrário ao nosso sustento e conforto temporais. Aqui é importante a gente lembrar, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso nos remete a Êxodo 16, quando o povo saiu do Egito. O povo era escravo de Satanás no Egito, era escravo do faraó, como a gente lê. E Deus os resgatou para levar para a terra prometida. E durante todos esses 40 anos no deserto, Deus proveu o alimento, o maná do céu. Era uma provisão de Deus para o deserto, até que o povo chegasse na terra prometida. E como a gente viu na aula passada, quando o povo entrou com Josué como líder na terra prometida e comeu do fruto da terra, o maná cessou. Então Deus fornece o maná ao longo do caminho. Fornece o suficiente para a gente não se desviar dos seus caminhos. Essa é a nossa oração quando a gente diz o pão nosso cada nos dai hoje. Não dê tanto para que a gente se desvie dos teus caminhos, mas também não nos dê tão pouco que a gente também se desvie dos teus caminhos. Isso nos ensina o quê? Posição do cristão. Nós hoje estamos vivendo em paz, libertos do mundo, de Satanás, da lei, mas a gente ainda não está em paz total, ainda estamos no deserto, em relação à nossa nova Canaã. Isso aqui, o pão nosso de cada dia nos quer dizer treinamento, na dependência de Deus. Nós dependemos de Deus durante todo o nosso caminho. Viver a vida também com a mão aberta é outro ponto importante, né? Quando a gente lê o pão nosso de cada dia nos dai hoje, a gente vê diversos exemplos, inclusive ensinamentos de Cristo, dizendo que a gente, né, deveria dar e ajudar os pobres. Então aqui a gente vê 2 lições importantes. Providência de Deus, ele nos sustenta no nosso deserto, na nossa ida à terra prometida, nos novos céus e nova terra. Isso nos mostra que nós dependemos dele. Ah, você pode dizer para mim, não, mas vem cá, mas eu tenho XYZ de pão, de farinha, de dinheiro, não importa. Tá, você pode ter isso tudo, mas você ainda depende de Deus para respirar. Então, o ponto mais importante aqui é o seguinte, a nossa sobrevivência durante todo o percurso até a nova Canaã é estar nas mãos de Deus. Por isso é que nós pedimos que o pão nosso cada dia nos dai hoje, todo esse sustento, todas essas providências, que muitas vezes vêm de lados que a gente nem imagina. Tudo isso nos mostra que a nossa dependência e a nossa sobrevivência vem da providência de Deus, que nos sustenta. E da mesma forma como recebemos de Deus, devemos também ajudar aqueles que precisam. Outro ponto importante que Cristo está ensinando seus discípulos, a dependerem de Deus. Outro ponto importante, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. O Catecismo diz, reconhecendo que nós e todos os demais somos culpados do pecado original e atual, e por isso nos tornamos devedores à justiça de Deus,
que nem nós, nem outra criatura qualquer pode fazer a mínima satisfação para essa dívida. Pedimos por nós mesmos e por outros, que Deus, na sua livre graça e pela obediência e satisfação de Cristo, adquiridas e aplicadas pela fé, nos absolva da culpa e da punição do pecado, que nos aceite no seu amado, continue o seu favor e graça em nós, perdoe as nossas faltas diárias e nos encha de paz e gozo, dando-nos diariamente mais e mais certeza de perdão, que tenhamos mais coragem de pedir e sejamos mais animados a esperar, uma vez que já temos esse testemunho em nós, que de coração já perdoamos aos outros as suas ofensas. Ou seja, olha quanta coisa a gente poderia desempacotar daqui. Totalidade e integridade da pessoa. Perdoe as nossas dívidas. Não basta ser perdoado se a gente também não perdoa, né? Existe até aquela parábola que Cristo fala, né? Aquela história de um servo que devia muito dinheiro para o seu senhor, e quando ele vai ser preso, ele pede perdão, ele se coloca de joelho e pede misericórdia, e o seu senhor fica com dó e perdoa sua dívida e manda ele embora. E quando ele vai, ele encontra um rapazinho menor, mais pobre, que devia para ele uma mixaria do que ele tinha como dívida original, e ele obriga a pessoa, baixa a pessoa e faz tudo de errado. Aí os seus colegas veem isso e contam para o seu senhor, que o joga na cadeia, dizendo que ele era um servo mau, que do mesmo jeito que ele foi perdoado, ele também devia perdoar. E a gente sabe que no contexto do Evangelho, né, quem somos nós para atacar a primeira pedra? Se Deus nos chamou para uma vida de arrependimento e comunhão com Ele, a gente tem também, né, quem somos nós para condenar o nosso irmão? Então aqui a gente vê toda a integridade da pessoa envolvida. Não basta pedir a Deus que perdoe as nossas dívidas. Nós também precisamos perdoar aos nossos devedores. Esse é um passo diário do exercício da nossa fé, da nossa disciplina cristã. Parte do que significa buscar a vida perfeita em Deus. Não é nosso. É algo que a nossa carne vai lutar contra. Ah, mas eu lembrei daquele evento, eu lembrei daquilo, eu também não gostei. Tá bom, perfeito. Essa é a sua natureza carnal, te distanciando da comunidade da fé. Por isso que você tem que buscar perdoar os nossos devedores. Essa é a orientação direta e clara de Cristo para os seus discípulos. Deus está ansioso para perdoar. Olha que interessante. Por que a gente não estaria, né? Vamos lá. Vamos ver aqui, então, 1 Timóteo 2,4. Diz assim, ó. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha que interessante, duas verdades importantíssimas. Deus deseja que todos sejam salvos, mas ele sabe que alguns não vão aceitar, que alguns não vão, e já não aceitaram, né, a Cristo. E o segundo ponto é que Deus deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, não basta ser salvo se você para de crescer em pleno conhecimento de Cristo. Não basta ir à igreja de forma religiosa, não basta participar da igreja, do ministério A, B ou C, se você não cresce no conhecimento de Deus. Deus nos chama para isso, para essa vida de intimidade e de crescimento, não só para ser salvo. Então, se Deus está no negócio, a gente chama, Deus está no business de perdoar pecados, quem somos nós para não perdoar aos nossos devedores? A maior necessidade do mundo, hoje em dia, não é de dinheiro, não é de remédio, não é de vacina. A maior necessidade do mundo hoje é de perdão e reconciliação com Deus. Essa é a solução do mundo. Sem isso, não vai ter mudança nenhuma. Essa é uma necessidade que só pode ser satisfeita por meio da vida, morte e ressurreição de Cristo. A gente sabe que Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que deu seu único filho, gerado na eternidade, para morrer pelos nossos pecados, um justo pelo injusto. Ou seja, o mundo precisa de perdão e nós, como igreja, precisamos não só levar essa mensagem, como praticá-la. Por isso que Cristo está dizendo, perdoa as nossas dívidas. Ele sabe que os discípulos vão perdoar, né? Mas mesmo assim ele diz, peça e também perdoe. Outro ponto importante, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Vamos ver lá? O catecismo diz, reconhecendo que o muito sábio, justo e gracioso Deus, por diversos fins,
santos e justos, pode dispor as coisas de maneira que sejamos assaltados, frustrados e feitos por algum tempo cativos pelas tentações, que Satanás, o mundo e a carne estão prontos e são poderosos para nos desviar e enlaçar, que nós, depois do perdão de nossos pecados, devido à nossa corrupção, fraqueza e falta de vigilância, estamos não somente sujeitos a ser tentados e dispostos a nos expor às tentações, ou seja, não basta ser tentado, a gente se expõe, né? Mas também de nós mesmos, incapazes e indispostos para lhes resistir, sair ou tirar proveito delas, e que somos dignos de ser deixados sob o seu poder. Pedimos que Deus, de tal forma, reja o mundo e tudo o que nele há, subjugue a carne, restrinja Satanás, disponha tudo, conceda e abençoe todos os meios de graça e nos desperte à vigilância no seu uso, que nós e todo o seu povo sejamos guardados pela sua providência de sermos tentados ao pecado ou que, quando tentados, sejamos poderosamente sustentados pelo Espírito e habilitados a ficar firmes na hora da tentação e, quando fracassados, sejamos levantados novamente, recuperados da queda e que façamos dela uso e proveitos santos, que a nossa santificação e salvação sejam aperfeiçoadas, Satanás calcado aos nossos pés e nós inteiramente libertados do pecado, da tentação e de todo mal, para sempre. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui Calvino brinca e diz assim, ó, não importa que o mal aqui muitas vezes é interpretado como o próprio diabo. Não, aqui o mal pode ser o diabo, pode ser a carne, pode ser o mundo. Cristo, pelo seu Espírito, nos fortalece e nos capacita para ficar de pé perante qualquer uma dessas tentações. Somente através da graça e da força da obra do Espírito Santo é que nós podemos resistir a todas essas tentações que certamente vão nos assaltar, momento sim, momento não. Portanto, nós precisamos estar vigilantes e orando a Deus que nos livre de todos esses maus, do próprio Satanás, do mundo, da carne, que a gente possa se manter de pé, resistente, no dia da tentação. Ponto importante que Cristo fala para a sua igreja, né? Não é parquinho de diversão, o mundo, né? Não, a gente está numa situação, como a gente viu também lá na segunda ou terceira aula sobre teologia da aliança, logo que houve a Torre de Babel, ali começa uma guerra espiritual, né? Paulo fala isso muito explicitamente lá em Efésios 6, né? Ou seja, a gente vive num mundo onde existem forças contra Deus e forças a favor de Deus. Então, a gente tem que lembrar disso e colocar isso também em nossas orações, colocar a igreja no centro das nossas orações, os pastores, os líderes, para que não caiam em tentação e pedir que Deus, pela sua infinita misericórdia, livre-nos do mal e nos dê força para ficar de pé nesses momentos e nessas tentações que virão. Mais um ponto importante que Jesus coloca aqui para os seus discípulos. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. O catecismo diz o seguinte sobre essa frase: nos ensina a reforçar as nossas petições com argumentos que devem ser derivados não de qualquer mérito que haja em nós ou em qualquer outra criatura, mas somente em Deus, e a juntar louvores às nossas orações, atribuindo a Deus unicamente a soberania eterna, onipotência, gloriosa excelência, em virtude do que, como Ele pode e quer socorrer-nos, assim nós, pela fé, estamos animados a instar com Ele a que atenda aos nossos pedidos e a confiar tranquilamente que assim o fará, e para testemunhar os nossos desejos e certeza de sermos ouvidos, dizemos amém. Ou seja, com argumentos, atribuímos a Deus soberania eterna, porque teu é o reino inteiro, do mundo, dos céus, de tudo. Todo o poder é teu, toda a glória é somente tua, não só hoje, mas para todo sempre. Ou seja, nós com argumentos atribuímos a Deus soberania eterna, onipotência e excelência gloriosa, colocando todas as nossas necessidades sobre Ele, o único Deus real e verdadeiro, soberano. A oração do Senhor se estende do Pai no início ao diabo no final, do céu ao inferno, e entre essas 6 breves petições, tudo o que é importante na vida, disse esse Frederic Brunner, quando ele está comentando o Evangelho de Mateus, exatamente aqui. Então, é muito importante a gente aprender com Cristo o padrão, o que significa cada uma dessas frases sobre a oração do Pai Nosso. São importantíssimas para
nos ajudar a construir as nossas orações e petições. Ajuda a construir todos os pontos mais importantes. Nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar, o seu reino, buscar a sua santidade em nossa vida, em nossas ações. Nós temos um relacionamento com Deus de Pai, que é garantido pela graça do Filho, né, que morreu, para que todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, e por fim a gente ora para que Deus perdoe os nossos pecados, também nos mostra que também devemos seguir no mesmo caminho como discípulos de Cristo, perdoando aqueles que nos devem, devemos pedir pelo pão, reconhecendo que todo o nosso sustento, seja ele físico, espiritual, mental, nossa saúde, seja lá o que for, está na mão de Deus, depende de Deus. Então a gente se coloca nessa dependência, nesse exercício de fé e, por fim, nos coloca pedindo que Deus destrua todo o mal, nos livre de todo o mal e nos sustente até o seu retorno. E termina, por fim, com uma frase de glorificação a Deus, colocando, reconhecendo que Deus tem todo o poder, toda a glória e que todo o reino pertence a Ele. Então, esses ensinamentos são muito importantes, gente, para que a gente coloque nas nossas orações, para que a gente entenda toda essa estrutura, esse esqueleto que Cristo está ensinando aqui para os seus discípulos, para que eles saibam orar como discípulos verdadeiros de Cristo. Esses são pontos importantíssimos para a gente considerar na nossa vida de oração, que é muito importante no processo de santificação. Vamos falar agora um pouco, então, sobre o domingo cristão. Essa parte aqui é um pouquinho mais breve, mas muito interessante. Quando é que surge, né, o sábado, né, o dia do descanso? Lá em Gênesis 2, logo após Deus ter criado todo o universo, a gente lê o seguinte: desta forma terminou a criação do céu e da terra e todo o seu exército celestial. No sétimo dia, Deus tinha completado a sua obra, e nesse sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que tinha vindo a fazer. Deus abençoou o sétimo dia e declarou que esse dia seria santo, pois foi quando repousou de toda a sua obra. Olha que interessante a estrutura de como Deus agiu. 6 dias de trabalho, 1 dia de descanso. Deus abençoa o sábado e depois o santifica. O papel fundamental disso foi estabelecido muito cedo, no Jardim do Éden, lá no comecinho, quando o homem ainda gozava de comunhão plena com Deus, antes da entrada do pecado. Esse Voss, que é um teólogo muito especialista em apologética e outras coisas, em teologia, ele coloca aqui, que é muito importante a gente entender o seguinte, que a escatologia precede a soteriologia. O que é escatologia? Final dos tempos, a vida do homem diante de Deus, né? Quando a gente estiver face a face com Deus. Escatologia, fim dos tempos, precede o quê? Aqui no Jardim do Éden, soteriologia, estudo de Cristo, da nossa salvação. Ou seja, o homem no Jardim do Éden já vivia uma vida abençoada, onde ele no sétimo dia descansava e devia buscar a santificação de Deus. Ou seja, o homem já vivia em comunhão com Deus desde o início, antes da queda, do pecado. Ou seja, a soteriologia, a teologia da salvação de Cristo, ela nos leva de volta para essa situação original do sábado da criação, do dia do descanso, na presença de Deus. Ou seja, trabalho e descanso, caminho para a bênção escatológica. O que a gente percebe aqui? Foi destruído pelo pecado original e a soteriologia, a teologia da salvação, é um meio para nos colocar de volta na escatologia do Criador, ou seja, no descanso. Olha que interessante, gente. Não sei se vocês já tinham pensado sobre isso, né? Deus fez o universo, fez o homem, colocou ele no jardim, disse para ele o que ele tinha que fazer, ter domínio, etc., expandir o jardim, e não podia fazer uma única coisa. E o homem desobedece, entra o pecado original. Antes desse pecado original, a gente tinha o quê? Um mundo perfeito. Um mundo na presença de Deus. O que a gente vai ver lá em Apocalipse? Novos céus e nova terra. A Bíblia começa com Gênesis 1, Deus criando os céus e a terra e o homem. E a Bíblia termina lá em Apocalipse 22, com novos céus e nova terra. Ou seja, nesse meio do caminho, o que a gente tem? Soteriologia,
teologia da salvação, no Antigo Testamento, de uma forma, no Novo Testamento, de forma plena, total, através do sacrifício de Cristo na cruz. Então, é através do sacrifício da cruz que o homem vai poder voltar e viver na presença de Deus. Ou seja, a soteriologia nos leva de volta à escatologia do Criador, para viver novamente nesse descanso eterno de Deus. Olha só, então a gente viu Gênesis, vamos ver agora Moisés. Na aliança mosaica, Deus relembra a obrigatoriedade de se observar o sábado como forma de fidelidade a ele. Lá em Êxodo 35 a gente lê o seguinte: Moisés reuniu toda a comunidade de Israel e lhe disse: estas são as coisas que o Senhor os mandou fazer. Em 6 dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia lhe será santo, um sábado de descanso consagrado, dedicado, exclusivo ao Senhor. Todo aquele que trabalhar nesse dia terá que ser morto. Nem sequer acendam fogo em nenhuma de suas casas no dia de sábado. Olha quão restritivo e quão importante era o sábado. Deus queria o quê? Que o povo fosse fiel. Era isso que ele estava pedindo, né, através de Moisés. Que o povo dedicasse um dia para ele. No Novo Testamento, o sábado da nova aliança, através de Cristo, que é o segundo Adão. O Israel agora é novo Israel, é a igreja. Cristo é novo e melhor Moisés. Vira o novo sábado, vira o dia do Senhor. O dia do favor do Senhor, o dia que Cristo ressuscitou. Prática e resistência contracultural pós-modernidade. Testemunho transformador para a sociedade. Isso é muito importante. Muita gente hoje não vai na igreja. Muita gente hoje acha que o domingo é um dia de esporte, é um dia de shopping, é um dia de qualquer outra coisa, de praia. Mas é o dia do Senhor, é o dia que Deus quer a fidelidade do seu povo. Que o povo busque, o santifique, o louve, busque a sua santificação. Isso é uma prática que o mundo não entende. Ou seja, a igreja está testemunhando uma resistência contracultural ao mundo, mostrando que ela é diferente, que ela não precisa viver nos padrões do mundo. Então, o domingo, ele não só é importante para a nossa santificação, para a convivência entre os irmãos, para a edificação pela palavra, pelo louvor. Tudo isso é importante, como a gente viu, para o serviço. Mas ele é importante como uma forma de mostrar para o mundo. A igreja está testemunhando contra o mundo, uma prática contracultural. Cristo inaugurou, estabeleceu o seu reino, mas ainda não em toda a sua totalidade. É o famoso já, mas ainda não. Já, o descanso está ganho, está garantido para todo cristão. Novos céus, nova terra. Descanso, Canaã, está consumado em Cristo. Ainda não, porque nós ainda somos um povo no caminho. Sábado já foi semi-realizado. Nós temos paz, descanso com Deus. Mas um dia nós estaremos nos novos céus e nova terra, como estava Adão e Eva antes da queda. Aliás, os novos céus e nova terra serão muito melhores do que o mundo no início. Existem vários textos que a gente poderia ver sobre isso, porque nós vamos estar literalmente na presença de Cristo. Sábado escatológico, dia de descanso de Deus, quando o crente finalmente está na sua presença. Sábado eterno, esse é o sábado que teremos com o Senhor. O domingo cristão, então, incorpora a esperança que está dentro de nós. De um dia, lá na frente, nós todos estaremos diante do Senhor. Somos peregrinos no caminho. Nossa pátria não é essa, nossa pátria é lá em cima. Recusamos assimilar a agenda do mundo. Quando a gente vai e pratica o domingo cristão, a gente está mostrando isso para o mundo, que a gente se recusa a assimilar a agenda, né? E estamos cumprindo mandamentos que começaram lá em Gênesis, depois em Moisés, em tantos outros lugares na história da igreja. Um dia santificado para a obra do Senhor. Um dia que nos dá edificação, nos permite trabalhar de forma mais direta, gera bênção para tantas as pessoas e Deus, através dos seus meios da graça, palavra, louvor, sacramentos, oração, nos abençoa. Clareza do domingo, anunciando nossa comunhão com Deus triuno. É isso que a gente está mostrando para o mundo, a nossa comunhão com Deus. Por isso que todo domingo você está lá praticando a vida de santificação.
Então, esse é um conceito muito importante. O domingo cristão, ele é uma antecipação desse descanso escatológico que todos teremos na presença de Deus um dia, nos novos céus e nova terra. Ele é um pré-anúncio do que será um dia. Vamos ver aqui então, gente, algumas coisas que a gente viu durante essas 4 aulas, né? A gente viu um pouco sobre a santificação, hábitos espirituais, meios de graça, e agora nós vemos um pouco do que é a oração do Pai Nosso que Jesus nos ensina. O que orar, né? Para que a gente possa orar sem cessar, orar com fé e orar não pensando apenas na gente, mas pensando na oração que Cristo nos ensinou a orar. Então vamos relembrar o que a gente viu aqui nessas 4 aulas. A santificação prossegue mortificando o velho homem e colocando nossas mentes no alto, contemplando Deus e o seu reino celestial, o que nos revigora para o serviço altruísta e sacrificial a Deus e ao próximo, e nos torna cada vez mais a imagem e semelhança de Cristo. Esse é o processo de santificação. Olhar para o alto, se tornar a imagem e semelhança de Cristo. No processo de santificação, precisamos desenvolver e nutrir hábitos espirituais cujo objetivo nos leva em direção a Deus. Evitar anti-hábitos mundanos e vigiar contra as distrações que impedem nossa comunhão com Deus e incluem, inclusive, liturgias culturais. Por isso que a gente precisa desenvolver hábitos, exercícios espirituais, para poder ganhar musculatura espiritual e crescer em santificação, como a gente viu. E aqui a gente pode falar sobre diversos hábitos. O domingo cristão é um hábito, leitura da palavra é um hábito, ler bons livros cristãos é outro hábito, ouvir bons sermões é outro hábito, oração é outro hábito, louvar a Deus todo dia é um outro hábito, culto doméstico. A gente pode fazer servir a igreja, outro hábito, dar o dízimo, um outro hábito que precisa ser feito. Ou seja, a gente precisa incorporar novos hábitos que vão nos trazer crescimento espiritual e vão servir a Deus, vão glorificar a Deus. Isso faz parte do nosso processo de santificação. E perceber aqueles hábitos ruins que nos distanciam de Deus e daquelas distrações que sempre aparecem para também nos distanciar de Deus, inclusive culturais. Perceber esses anti-hábitos e distrações para poder evitá-las. Outro ponto importante que a gente viu, nossa santificação é nossa responsabilidade, mas também é obra direta de Deus em nossas vidas. Por isso, podemos usufruir dos benefícios dos meios de graça que Cristo usa para se comunicar e agir em nossas vidas, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração do Pai Nosso, que nos ensina diversas lições, como a gente viu hoje. Esses são meios de graça nos quais Deus prometeu estar presente, agindo, para nos alimentar e nos dar crescimento durante a nossa jornada até a Nova Canaã. Aqui uma citação muito interessante, falando um pouco sobre o domingo cristão e a igreja, que diz o seguinte: a igreja não é meramente um veículo para ideias e valores desencarnados, uma mensagem abstrata ou religiosidade privada. A igreja é uma realidade pública por direito próprio, a assembleia cívica da cidade escatológica. A questão da igreja e cultura deve, portanto, ser reformulada. É justamente uma questão sobre o encontro de culturas, o encontro da cultura da igreja com a cultura das nações. Portanto, o domingo é importante para o povo de Deus, porque faz parte da nossa cultura. Fazia parte da vida que Deus deu lá para Adão e Eva, fazia parte daquilo que Deus ordenou para Moisés e vem fazendo parte da vida do povo de Deus desde então. E é importante para nós também, como uma cultura específica, uma sociedade cívica nós somos, né? Nós somos um reflexo do que será um dia a cidade escatológica. Então, com isso, gente, a gente termina essas 4 aulas sobre santificação. E eu recomendo que vocês revejam o material, consultem todas as referências bíblicas. Se tiverem dúvidas, por favor, enviem. E que Deus abençoe todos nós. Vamos terminar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse dia, obrigado, Pai, por tanto ensinamento sobre esse processo chamado de santificação, no qual dura toda a nossa vida. Durante todo esse tempo o Senhor trabalha em nossa vida, o Senhor usa os meios da graça para nos alimentar, o Senhor nos orienta, o Senhor nos sustenta, nos livra do mal. Nós te louvamos, ó Pai, por poder abrir um pouco mais a nossa mente e nos mostrar a necessidade de nos exercitarmos, ó Pai, em práticas que vão trazer esse crescimento e glórias ao Teu nome
Pedimos que o Senhor abençoe a tua igreja, fortaleça a tua igreja, traga os teus filhos de volta para a tua igreja e transforme o mundo pelo poder do teu Espírito através da obra da tua igreja, das nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo, pedimos que o Senhor continue abençoando a caminhada de cada um aqui, que o Senhor nos ajude nesse processo, nos dê crescimento para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Gente, aqui eu coloquei também uma série de referências. Peço que vocês, se quiserem, revejam, leiam no tempo de vocês, revejam aí os versículos. Eu acho que tem muito material para a gente olhar, né? A gente podia ter visto todo esse material não só em 4 aulas, até um pouquinho mais de tempo, porque o mais importante é a gente absorver todo esse conteúdo, é a gente poder lembrar todos esses pontos, o que é santificação, o que são hábitos espirituais, o que são meios de graça, qual é a importância dos sacramentos, o que Jesus nos ensina em relação à oração. Temos que orar com fé, mas não devemos orar pensando apenas na gente, pelo contrário, como a gente viu aí, e lembrar da importância do domingo cristão como não só um meio de contracultura, mas um meio de comunhão, de edificação, de santificação. Então, gente, que Deus abençoe vocês.